Bom, gente, dezembro chegou, né? Dezembro de um ano difícil, que é 2020, e o pessoal está na contagem regressiva para esse ano tenebroso acabar, mas a gente sabe, né, que do dia 31 de dezembro de 2020 até o dia 1º de janeiro de 2021 é só o dia seguinte. Não vai mudar muita coisa assim, só porque o calendário virou. A gente aguarda ansiosamente para que a terceira fase dos testes das várias vacinas que estão sendo testadas aí, que passem pelos órgãos fiscalizadores, regulatórios. Aqui no Brasil é a Anvisa, nos Estados Unidos, se eu não me engano, é o CDC, Centro de Controle de Doenças, tem em outras partes do mundo também, tem na China, tem na Rússia. Mas aí eu vou falar aqui de uma outra situação, né? Não bastasse a pandemia Covid-19, nos chegaram notícias aqui de uma doença misteriosa na Índia. E aí eu vou passar um videozinho para vocês, porque na Índia ainda existe na prática o sistema de castas, que é um sistema onde as classes sociais são engessadas, né? Se você é pobre, muito pobre, você jamais vai ter uma ascensão social e ser uma pessoa rica. E eu recomendo que assista também um vídeo aqui do canal chamado Eugenia e Hegemonia, que fala sobre o sistema de castas indiano. Ele oficialmente foi abolido, mas na prática ainda existe. Então vocês assistam o vídeo e eu volto para comentar. E vou ler um trechinho aqui de algumas matérias que saíram aqui. Minhas fontes são a BBC e tem um outro jornalzinho disponibilizado online. Eu vou deixar o link embaixo para que vocês possam ler com calma em casa, sem a interferência da minha voz ou dos meus comentários, ok? No cardápio do dia, rato recém-capturado. Esta comunidade no nordeste da Índia é conhecida como Muzahar. Eles sobrevivem no fundo do antigo sistema de castas do país e frequentemente se deleitam com roedores assados e besuntados de óleo. Todo mundo gosta, come, cozinha com vegetais ou pão. As pessoas estão famintas, então matamos ratos e comemos. Preparamos e comemos ratos e sapos. Muitos dos Muzahar vivem em Bihar, um dos estados mais pobres da Índia. A maioria tem pouca ou nenhuma educação e vive como párias na pobreza. Alguns esforços estão sendo feitos para melhorar suas vidas, como esse internato gratuito para meninos, principalmente órfãos. Depois de estudar, vou ganhar dinheiro e usarei para ajudar as pessoas da aldeia para fazer algo que possa beneficiá-las. Tudo que eles aprendem aqui levam para casa e também ensinam aos pais. Em 2014, a comunidade se alegrou quando o Muzahar se tornou ministro-chefe do estado de Bihar, mas os 9 meses dele no cargo não puseram fim à discriminação, em parte por causa das peculiaridades culinárias da comunidade. Bom, gente, primeiro eu quero falar aqui sobre a desigualdade social. E a situação de pobreza extrema não só na Índia, mas no mundo todo. A Índia é um exemplo por causa do sistema de castas, que impede que pessoas pobres consigam ir da classe D à classe C, né? Ou da classe C até a classe B. Inclusive lá eles não classificam dessa forma, eles dão nomes, né? No topo da pirâmide social deles estão os Brahmas, né? São os sábios lá da Índia, os que controlam o poder econômico e político. E na base da pirâmide ali, os mais pobrezinhos são os párias, né?
Então é dessa forma que eles classificam lá, não é como aqui no Brasil, classe C, classe D, né? Ou às vezes classificamos no Brasil como classe média, classe alta, classe baixa. No Brasil a classificação também é diferente. Em outro vídeo aí eu falo sobre raças, agora estou falando sobre classes. Parece até que o canal virou um canal sobre sociologia, né? Mas continua sendo biologia, porque é no contexto de doença. A biologia ela tem um interesse aí da doença, é o ano de uma pandemia, né? Um ano ímpar nas nossas vidas, é um ano que com certeza vai marcar as nossas vidas, por uma questão das ciências biológicas, que é a infecção maciça do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Essa doença apresentada aqui, ela não é causada por vírus, deu para perceber aí pela leitura. Uma outra leitura já traz indícios aí de intoxicação por chumbo, por metais pesados, mas não tem ainda nada conclusivo. O que eu gostaria de expor para vocês é a situação de pobreza extrema, que a pobreza extrema ela gera vários problemas de saúde, e esses problemas de saúde acabam perdendo o controle. Às vezes eles até sobrecarregam o sistema de saúde público daquele país, ou até mesmo no caso da Covid-19 do mundo todo. Situação de pobreza extrema, que era um item que eu ainda não tinha colocado para vocês analisarem, para vocês pensarem, elaborarem seu próprio pensamento, ela causa doenças. Eu já tinha colocado aí em outros vídeos a situação ambiental que causa doenças, né? Quando você desmata, quando você acaba com uma floresta, os micro-organismos que ali existem, eles vão para a cidade, né? Os mosquitos que ali existem, eles vão causar doenças na cidade, né? Tinha apresentado várias questões, e esse vídeo aqui é um vídeo para falar de pobreza extrema. Então eu vou colocar um videozinho aqui, não sei se vai caber na edição, que nem sempre cabe. Às vezes fica muito longo, às vezes para editar, emendar um videozinho no outro, o aplicativo não rola. Mas eu vou tentar colocar um vídeo que exemplifica a situação de pobreza extrema na Índia, né? E queria que vocês pensassem não só em Índia, mas no mundo todo. Na África também, continente africano, na Ásia, né? Aqui na América Latina, né? No mundo todo existe essa desigualdade social, essa situação de pobreza extrema. A ONU, a Organização das Nações Unidas, há uns anos atrás, ela tinha estabelecido como meta o combate à erradicação da pobreza extrema. E aí de uns tempos para cá, pelo menos aqui no Brasil, vieram aí com uma onda, aí, uns discursos retrógrados, como se a gente ainda estivesse na Guerra Fria, como se ainda tivesse a luta entre o capitalismo e o comunismo, porque parece um boicote a esse programa mundial para erradicar a pobreza extrema. Parece que as pessoas, muitas delas, né, têm medo de o estudante pobre, que estudou a vida inteira escola pública, que teve problemas com greve de professores, com falta de professores, que ele, mesmo com essas dificuldades todas, consiga ingressar numa universidade também pública e sentar na mesma classe que o filho dele, que estudou em escola particular ou em escolas federais do governo, que são públicas também, mas que têm um padrão de ensino bem mais alto. E parece que essas pessoas têm medo de, por exemplo, se eu sou advogado, meu filho vai ser advogado para tocar os negócios da empresa da nossa família em frente. Mas e o filho da minha empregada? Será que ele vai ser advogado também? Então aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, existe muito isso, meio parecido com o que há lá na Índia, um sistema meio que de castas. Mas como na Índia atualmente, esse sistema de castas não é oficializado. Oficialmente ele foi extinguido. No Brasil também não tem nada oficializado com relação a isso, mas é cultural.
Bom, gente, primeiro eu quero falar aqui sobre a desigualdade social e a situação de pobreza extrema, não só na Índia, mas no mundo todo. A Índia é um exemplo por causa do sistema de castas, que impede que pessoas pobres consigam ir da classe D à classe C, né, ou da classe C até a classe B. Inclusive lá eles não classificam dessa forma, eles dão nomes, né? No topo da pirâmide social deles estão os brahmas, né? São os sábios lá da Índia, os que controlam o poder econômico e político. E na base da pirâmide ali, os mais pobrezinhos são os párias. Então é dessa forma que eles classificam lá, não é como aqui no Brasil, classe C, classe D, né? Ou às vezes classificamos no Brasil como classe média, classe alta, classe baixa. No Brasil a classificação também é diferente. Em outro vídeo aí eu falo sobre raças, agora estou falando sobre classes. Parece até que o canal virou um canal sobre sociologia, né? Mas continua sendo biologia, porque é no contexto de doença. A biologia ela tem um interesse aí da doença, é o ano de uma pandemia, né? Um ano ímpar nas nossas vidas, é um ano que com certeza vai marcar as nossas vidas, por uma questão das ciências biológicas, que é a infecção maciça aí do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Essa doença apresentada aqui, ela não é causada por vírus, deu para perceber aí pela leitura. Uma outra leitura já traz indícios aí de intoxicação por chumbo, por metais pesados, mas não tem ainda nada conclusivo. O que eu gostaria de expor para vocês é a situação de pobreza extrema, que a pobreza extrema ela gera vários problemas de saúde e esses problemas de saúde acabam perdendo o controle. Às vezes eles até sobrecarregam o sistema de saúde público daquele país, ou até mesmo no caso da Covid-19 do mundo todo. Situação de pobreza extrema, que era um item que eu ainda não tinha colocado para vocês analisarem, para vocês pensarem, elaborarem seu próprio pensamento, ela causa doenças. Eu já tinha colocado aí em outros vídeos a situação ambiental que causa doenças, né? Quando você desmata, quando você acaba com uma floresta, os micro-organismos que ali existem, eles vão para a cidade, né? Os mosquitos que ali existem, eles vão causar doenças na cidade, né? Tinha apresentado várias questões e esse vídeo aqui é um vídeo para falar de pobreza extrema. Então eu vou colocar um videozinho aqui, não sei se vai caber na edição, que nem sempre cabe. Às vezes fica muito longo, às vezes para editar, emendar um videozinho no outro, o aplicativo não rola. Mas eu vou tentar colocar um vídeo que exemplifica a situação de pobreza extrema na Índia, né? E queria que vocês pensassem não só em Índia, mas no mundo todo. Na África também, continente africano, na Ásia, né? Aqui na América Latina, né? No mundo todo existe essa desigualdade social e a situação de pobreza extrema. A ONU, a Organização das Nações Unidas, há uns anos atrás, ela tinha estabelecido como meta o combate à erradicação da pobreza extrema. E aí de uns tempos para cá, pelo menos aqui no Brasil, vieram aí com uma onda, aí, uns discursos retrógrados, como se a gente ainda estivesse na Guerra Fria, como se ainda tivesse a luta entre o capitalismo e o comunismo, porque parece um boicote a esse programa mundial para erradicar a pobreza extrema. Parece que as pessoas, muitas delas, né, têm medo de o estudante pobre que estudou a vida inteira, escola pública, que teve problemas com greve de professores, com falta de professores, que ele, mesmo com essas dificuldades todas, consiga ingressar numa universidade também pública e sentar na mesma classe
que o filho dele, que estudou em escola particular ou em escolas federais do governo, que são públicas também, mas que tem um padrão de ensino bem mais alto. E parece que essas pessoas têm medo de, por exemplo, se eu sou advogado, meu filho vai ser advogado para tocar os negócios da empresa da nossa família em frente. Mas e o filho da minha empregada? Será que ele vai ser advogado também? Então aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, existe muito isso, meio parecido com o que há lá na Índia. Um sistema meio que de castas. Mas, como na Índia atualmente, esse sistema de castas não é oficializado. Oficialmente ele foi extinguido. No Brasil também não tem nada oficializado com relação a isso, mas é cultural.